Pronto. Então, na nossa aula de hoje, como eu combinei com vocês, nós vamos fazer análises textuais, considerando-se os principais aspectos que devem ser abordados, né? Os principais aspectos que devem ser abordados na redação escolar para o Enem. A gente vai analisar, nos textos em que eu escolhi, a gente vai analisar questões voltadas para a competência 1, basicamente gramática, tá certo? Basicamente gramática e escolha vocabular, tá? Gramática e escolha vocabular. Vou levar em consideração a intenção argumentativa, né? A intenção textual com base no tema em si, né? Digamos assim, dos temas que foram escolhidos para os textos. A estrutura da dissertação com relação à construção de parágrafos, períodos e orações. O repertório, né? Competência 2. Vou considerar também, lógico, a intenção argumentativa, tá? Do aluno, a intenção argumentativa do aluno. Competência 3, estratégias argumentativas. E vou também contemplar a parte de coesão textual, né, utilizada pelo aluno até chegar à proposta de intervenção. Tudo bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, nós temos aqui o primeiro texto, e esse texto está relacionado a desafio da mobilidade urbana em questão no país, tá bom? Desafio da mobilidade urbana. E aí nós vamos destacar as palavras-chave, né? Você tem a palavra-chave central, ou expressão-chave, melhor dizendo, que é mobilidade urbana, tá bom? Mobilidade urbana. A expressão desafio, não é isso? Ou seja, existe aí uma afirmação voltada para o tema, que existe o desafio, ou os desafios, se vocês querem trabalhar em relação à mobilidade urbana, e considerando a realidade brasileira. Então, basicamente, são essas as expressões-chave para a construção do texto, tá bom? Como eu falei, nós vamos considerar aí a parte, digamos assim, de como o aluno se depara com o tema, é isso? A capacidade que o aluno teve de demonstrar conhecimento sobre o tema, possibilidade de desenvolver estratégias argumentativas, né? Não se esquecer sempre, turma, sempre a questão do projeto de texto. É muito importante essa questão do projeto de texto, que você apresenta como proposta lá na introdução, que você apresenta como tese lá na introdução, que seja resgatado ao longo do texto, que seja discutido, que seja planificado até chegar à proposta de intervenção, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro parágrafo, né? Texto 1, parágrafo 1º, introdução do aluno, né? Então, eu tenho aí o seguinte na introdução. A Lei Federal número 12.587 refere-se às condições de deslocamento da população no espaço geográfico das cidades, tendo como objetivo a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território municipal. Tá? Aqui na introdução foi citada a Lei Federal, tudo bem, confere, pertinente, e foi feito aí um esboço rápido do que confere a lei, né? Ela exatamente determina o seguinte, né? As condições de deslocamento da população do espaço geográfico nas cidades, o objetivo integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do município, tá certo? Então, assim, eu tenho aqui um repertório marcado, eu tenho aqui a apresentação do repertório. É isso? Como a gente sabe, em toda a introdução, geralmente vocês gostam de fazer a apresentação desse repertório. Tá? Só que a gente, lembrando lá da estrutura da dissertação, turma, na introdução argumentativa, a gente tem que apresentar o seguinte, tá bom? A gente tem que apresentar tema, tá bom? A gente tem que apresentar tese, e os dois têm que ser o quê? Contextualizados. Aqui eu tenho aqui apenas o contexto. O que é que eu tenho nessa introdução? Eu só tenho o quê? O contexto. Tá? Eu só tenho o contexto. Faltou apresentar nessa introdução o objetivo de discussão, que é o tema, e faltou apresentar o que será desenvolvido, que é o projeto de texto ou tese. Então, é preciso ter muito cuidado, porque aqui falta especificamente a apresentação do tema e a apresentação da tese. Tá? Eu tenho o contexto, mas eu não sei sobre o que o aluno vai discutir.
E é fundamental já na introdução apresentar tema e apresentar tese, tá bom? Tema e tese devem ser apresentados. Por favor, não se esqueçam de apresentá-los, além do contexto. Aqui eu só tenho contexto. Então, tese e tema, infelizmente, não estão presentes nessa introdução, ok? Então, ela está, de certa forma, incompleta, ela está comprometida quando se trata de competência 2, que é a estrutura da dissertação argumentativa, tá bom? Então, o que é que a gente poderia fazer para um melhor entendimento? Tipo assim, professor, como eu poderia fazer para que essa introdução pudesse contemplar o que se quer na dissertação argumentativa para o Enem? Turma, eu tenho aqui uma possibilidade, não é a única, uma possibilidade de reescrita dessa introdução. Observem. Possibilidade de reescrita. Olha só. A Lei Federal número 12.587 tem como objetivo a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas do território do município. Poderia colocar apenas até assim, ó, pessoas e cargas no município. Pronto, fiz uma síntese da lei, considerei o repertório do aluno e agora eu vou colocar tema e tese. Tá? Vou colocar o tema e tese, que é o que faltavam na introdução dele inicialmente. Tá? No entanto, ó, o tema, ó, a mobilidade urbana brasileira, está aqui o tema, encontra-se comprometida, tá certo? Desafio. Devido a quê? Devido à presença de congestionamentos, tá? O que acarreta problemas de saúde e ao crescimento desordenado das cidades, o que compromete o deslocamento de veículos e pedestres. Pronto. Então, eu tenho aqui uma introdução que ficou completa, uma possibilidade de introdução, tá? Eu tenho aqui o repertório marcado, tá certo? Tem o repertório marcado. Certeza, tá pequeno. Mas era para estar no slide de todo mundo, galerinha, tá certo? Tá normal para quem aí? Vai dizendo ok, vai dando ok. Eu acho que tem que clicar na tela, gatinha. Pequena aí só minha cara. Mentira, tô brincando. Veja aí por que o seu está pequeno. De repente é uma configuração aí do seu notebook, do seu PC, tá bom? Veja aí. Então, como eu estava falando, ó, veja aí minha vista, tá bom? Aqui eu tenho uma introdução que contempla a introdução de uma dissertação argumentativa. Ó. A mobilidade urbana brasileira encontra-se comprometida. Então, eu já tenho aqui um fragmento em que apresenta o tema, mobilidade urbana, tá certo? Notem que para apresentar o tema eu coloquei um contraponto. Por que o contraponto? Exatamente porque a lei diz, né, que o objetivo é integrar os diferentes modos de transporte e melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas. No entanto, a mobilidade urbana brasileira se encontra diferente disso, ou seja, comprometida. Ela se encontra comprometida. Sim, os fatores são exatamente o que correspondem à tese, né? É nesse caso, sim, tá bom? É o que comprova a tese, a apresentação da tese. Você apresenta a tese de várias formas, e uma delas é relacionar os fatores que estão diretamente discutidos, serão diretamente discutidos em relação à tese. Sim, sim, é necessário colocar a tese já na introdução, com certeza, tá bom? Eu não posso deixar de apresentar a tese, de qualquer forma que ela apareça, mas ela tem que vir logo na introdução, tá bom, Ana? Essa aqui foi uma possibilidade que eu coloquei, tese, presença de congestionamentos, que acarreta problemas de saúde, e crescimento desordenado das cidades no país, que compromete deslocamento de veículos e pedestres, tá bom? Eu coloquei essa tese aqui porque é exatamente o que será discutido pela aluna ou pelo aluno no decorrer do texto. Eu não inventei essa tese, eu só aproveitei os argumentos que foram apresentados pelo aluno no decorrer do texto. Então, foi o que eu fiz. Eu sintetizei, né? Eu fiz aqui uma síntese do que foi discutido pelo próprio aluno no decorrer do texto dele.
ele apenas esqueceu de colocar aqui na introdução. Tá? Eu me aproveitei, digamos assim, da tese já colocada pelo aluno ou discutida pelo aluno ao longo do texto. Em outras palavras, ele discutiu sobre os argumentos dele, mas não apresentou os argumentos ou não apresentou o projeto de texto na introdução. E esse projeto de texto tem que ser apresentado, com certeza. Tá bom? Professor, não seria necessário usar um termo que faça uma relação com a atualidade? Não, porque você já tem aí o verbo no presente. A mobilidade urbana brasileira encontra-se, né? Encontra-se, então já marca a presença do texto na atualidade. Professor, é obrigatório colocar um ponto de vista na introdução? É exatamente a tese. Esse ponto de vista é a tese, né? A que a gente se refere. É exatamente o projeto de texto, tá bom? Exatamente o projetozinho de texto que deve ser apresentado na introdução. Beleza? Então, notem aí que a gente já tem uma tese, né? Inclusive, é uma tese bem interessante porque, digamos assim, ela explicita bem o que vai ser discutido ao longo do texto, né? Não necessariamente as consequências, mas ela pode vir. É só uma estratégia, né? Entendeu, Rafael? Aqui foi porque eu percebi no decorrer do texto que ela fez a relação de causa e consequência entre os dois tópicos. Então, eu sintetizei a relação de causa e consequência dos dois tópicos do projeto de texto, né? Então, pode vir ou não, tá bom? Aqui ficou mais densa, ficou mais interessante, porque foi o que ela colocou ao longo do desenvolvimento do texto dela, né? Ok? Existem várias possibilidades, né? Digamos assim, colocar só os fatores, colocar fatores e consequências, colocar tese e oposição, colocar a relação de causa e efeito só em uma tese. Então, existem várias possibilidades. Aqui é uma, né? Vocês vão perceber pelos outros textos que nós vamos analisar e pelos que nós já analisamos que existem várias possibilidades de tese. Aqui é uma possibilidade, né? Tá bom? Vamos para o desenvolvimento. O desenvolvimento com base nessa tese. Só lembrando, com base nessa tese, né? Presença de congestionamentos, que está relacionado, que traz como efeito problema de saúde, e crescimento desordenado de cidades no país, que compromete deslocamentos de veículos e pedestres. Tá? Aqui é a tese dela, desse aluno. Primeiro argumento. Entre os problemas dentro das grandes cidades brasileiras, temos os congestionamentos ao longo do dia, que, por sua vez, traz outra grande questão, o problema na saúde da população, que desencadeia o estresse advindo da poluição sonora e do ar. Outro problema não menos importante é a quantidade excessiva de pedestres em áreas centrais dos espaços urbanos. Primeiro ponto, né? Primeiro ponto aqui, o que é que eu tenho neste parágrafo? O que é que eu tenho aqui nesse parágrafo? O aluno criou apenas um período, tá bom? Ele criou apenas um período. Notem que isso aqui é um parágrafo que é só uma caixa de texto, ó. É só uma caixa de texto. Não dividiu o parágrafo em períodos, tá bom? Misturou o argumento principal com os argumentos secundários, tá bom? Além de alguns descuidos digamos assim, de gramática na competência 1, que a gente vai já vê-los, tá certo? Então, não é interessante constituir um parágrafo apenas por um período, né? Então, eu tenho aqui o tópico frasal, né? Que é exatamente a questão dos congestionamentos, né? A questão dos congestionamentos foi o principal tópico colocado lá, né? Uma média de 3 períodos, tá bom? 3 períodos tá bom demais. O tópico frasal, que é o principal, que é o que resgata a tese, pelo menos mais 2 para estabelecer as estratégias argumentativas dentro do próprio parágrafo, tá bem? Ok, meninos? Então, aqui eu tenho um bloco, né? Então, tentando fazer uma adaptação desse parágrafo, desse período, eu tenho o seguinte. Olha só como ficou agora com a correção desse parágrafo, turma. Olha a diferença. Tá? Olha só a diferença. Isso aqui foi uma correção que eu fiz. Uma possibilidade. Entre os problemas dentro das grandes cidades brasileiras, há os congestionamentos ao longo do dia. Fazendo a retomada, né? O que implica, né? Os congestionamentos, o que implica. Outra grande questão, problema de saúde da população, como estresse e questões respiratórias. Pronto. Notem que eu organizei, ó, eu relacionei, fiz a relação de causa e consequência aqui entre congestionamentos e problemas de saúde, tá bom? Como está exposto lá na introdução. Observe lá na introduçãozinha como eu fiz a relação, na correção eu fiz essa relação, tá? Inclusive,
Inclusive, vocês devem ter percebido que essa correção que eu estou fazendo agora não está no material que eu entreguei para vocês, porque eu quero exatamente que vocês acompanhem apenas os parágrafos do aluno, tá bom? E aí, ao final, é que eu vou colocar essa correção para vocês. Mas eu quero que vocês percebam a correção feita, ó, tá? Entre os problemas dentro das grandes cidades brasileiras, há os congestionamentos ao longo do dia, opa, congestionamentos ao longo do dia, o que implica outra grande questão, problemas de saúde da população, como estresse e questões respiratórias. Estresse e questões respiratórias. Deixa eu ver aqui um comentário. Espera aí, só um minutinho. Eu não vi esse que você está falando, a quantidade nesse parágrafo de desenvolvimento é... Tá, vamos lá. Então, eu tenho aqui o argumento principal, que são congestionamentos. Pois é, mas aí eu fiz uma adaptação e retirei o deslize, né? Eu fiz uma adaptação do parágrafo e retirei o deslize cometido pelo aluno, entendeu? Então, aqui é exatamente a correção, né? Olha só. Esse cenário é perceptível em cidades como São Paulo. Ó, turma, aqui foi o que faltou lá. Esse aqui foi o que faltou lá. Repertório. Tá bom? Repertório. Ó. Esse cenário é perceptível em cidades como São Paulo, onde o tráfego de carros e pedestres é intenso, principalmente em horários de pico, quando coincide a presença de vários carros e pessoas devido ao horário de trabalho e escola, geralmente. Tá certo? Então, aqui eu tenho um repertório. Pode sim. Primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu tenho aqui o seguinte, ó. Eu tenho uma expressão muito importante que faz a ligação desse parágrafo com a introdução, que é exatamente a palavra-chave da tese, não é isso? Congestionamentos e problemas de saúde na população. Então, essas duas expressões aqui ligam esse parágrafo à introdução, tá bom? Exatamente pela contextualização. Eu tenho até um nomezinho interessante para isso. Deixa eu ver se eu acho bem aqui, rapidinho aqui, deixa eu ver. Eu havia anotado. Pronto. A coesão é a chamada coesão sequencial por manutenção do campo temático, ou seja, eu tenho congestionamentos e problemas de saúde pública, né? Eu tenho congestionamento e problemas de saúde pública, são palavras que trazem a manutenção do eixo temático a partir da tese apresentada. Então, aqui necessariamente eu não vou precisar de um conectivo, tá bem? Na realidade, Ítalo, vou responder já, Rafael. Só existe uma tese em todo o texto, tá? Só existe uma tese. Se você observar, da tese apresentada, foram retomados os problemas congestionamentos e problemas de saúde pública, problema de saúde na população, tá certo? Foram retomados esses dois momentos da tese. Existe um outro momento, tá bom? Existe um outro momento que é exatamente o crescimento desordenado das cidades. Então, da tese foi retomado o quê? Problemas de congestionamentos, problemas de saúde, e no decorrer do texto será retomada a ideia de crescimento desordenado, tá bom? E só lembrando que todo o texto só possui uma tese, tá certo? Então vamos lá. Professor, requisitos mínimos com relação aos parágrafos de desenvolvimento, tipo conectivos e outras exigências. Requisitos mínimos, parágrafo de desenvolvimento. Uma coisa que é muito interessante, Rafael, né? Você destacar o tópico frasal, tá bom? Destacar o tópico frasal, tá certo? A partir desse tópico frasal, num segundo período, fazer um trabalho argumentativo em relação a esse tópico frasal, geralmente uma justificativa com um exemplo, tá bom? Uma justificativa com um exemplo, pelo menos, e a partir dessa justificativa, como foi colocado aqui como sugestão, uma consequência desse contexto apresentado no exemplo. Ou seja, a partir disso, estabelece-se o que se quer de básico na construção de um parágrafo de desenvolvimento. As estratégias argumentativas.
quando você tem um exemplo que justifica o tópico frasal e você tem um efeito desse exemplo em relação ao tópico frasal. Aí você está estabelecendo uma estratégia argumentativa e, com isso, você se sente na obrigação de usar elementos de coesão entre um período e outro. Você tem aqui um de referenciação, não é isso? Esse cenário, fazendo a retomada do primeiro do tópico frasal. E você tem aqui um operador argumentativo, não é isso? Que estabelece a consequência do argumento ou do exemplo anterior. Tá bom? Valeu. Nesse texto, em que parágrafo, mais especificamente? Em qual parágrafo, Marcos? Para eu ver se há repetição. Eu gostaria de saber em qual parágrafo você está vendo a repetição. Foi na introdução ou nesse agora? Ah, tá. Consequentemente, aqueles que estão em deslocamento ficam expostos a longas filas, à exposição. Não. Eu tenho duas expressões que estão no mesmo campo semântico, mas não configuram repetição. Tá certo? Ó, aqueles que estão em deslocamento ficam expostos a longas filas, à exposição à pegada de carbono e, com isso, ao sedentarismo. Não, isso aqui não configura repetição. Tá bom? Agora, vejam interessante, turma. Interessante aqui a reescrita com essa consequência e o repertório aqui, ó. Aqueles que estão em deslocamento ficam expostos a longas filas, a exposição à pegada de carbono, tá certo? A pegada de carbono exatamente pela queima de combustíveis, né? Com o efeito desse sentido aqui, desse contexto, melhor dizendo, ao sedentarismo, devido à falta de tempo para lazer. Desculpe, é a pegada de carbono lá fora. Devido à falta de tempo para lazer e atividades físicas, implicando efeitos na saúde de muitos. Aí vocês notam, comparem o parágrafo inicial, que era só um período, comparem o parágrafo inicial, que era só um período, com esse momento em que a gente percebe as estratégias argumentativas desenvolvidas ao longo do parágrafo. Aqui sim é o que se deve fazer, pelo menos, para construir a argumentação ou para constituir as estratégias argumentativas dentro do texto. Tá bom? Você nota uma pequena diferença em relação ao primeiro parágrafo e a esse parágrafo. Tá? Você nota uma diferença. Okay? Você nota a constituição de uma argumentação exigida na dissertação argumentativa, de uma argumentação exigida na dissertação argumentativa. Tá bem? Vamos ver o outro parágrafo do aluno. Tá? Vamos ver o outro parágrafo do aluno. Segundo parágrafo. Este. Outro problema também encontrado pelos chefes de Estado, que vem deixando os debates sobre a mobilidade urbana no Brasil cada vez mais acirrado, é a descompactação desenfreada das cidades, tornando percursos cada vez maiores e mais demorados. Mais uma vez, eu chamo a atenção para a constituição do parágrafo ou paragrafação. O aluno fez um parágrafo com apenas um período. Cuidado, turma, muito cuidado. Volto a enfatizar, pelo menos, né, sugestão, 3 períodos no parágrafo, sendo um para o argumento principal, que é o resgate da tese, e sendo os outros 2 para explorar a argumentatividade, para explorar esse argumento principal. É muito importante essa construção, tá? Pois é, eu não queria trabalhar com notas de alunos, tá bom? Não precisa falar, não. Eu só queria que vocês entendessem o que é que tem que ser feito para dar uma melhorada no texto. Eu acho que é mais importante aqui nesse sentido. Esqueçamos a nota dele, entendeu? Vocês com certeza devem ter percebido aí que a nota dele foi comprometida. Quero que vocês entendam o que deve ser feito para melhorar o texto. Eu acho que é melhor pensar dessa forma, combinado? Viu? Então vamos lá. Então aqui eu tenho parágrafo do aluno. Outro problema encontrado pelo chefe de Estado, que vem deixando os debates sobre a mobilidade urbana no Brasil cada vez mais acirrado. Faltou uma vírgula bem aqui.
é a compactação desenfreada das cidades, tornando os percursos cada vez maiores, mais demorados. Aí a gente procura aqui justificativas, a gente procura aqui exemplos, não é isso? A gente procura aqui fundamentação, a gente não percebe. Então, ficou um parágrafo superficial. Esse parágrafo não tem uma problematização, não tem uma discussão, não tem uma presença da opinião do aluno desenvolvida. Tá? Então, vamos ver o que pode ser feito para melhorar. Olha só o que foi que eu fiz aí. Tá? Olha só a diferença. Outro problema também encontrado pelos chefes de Estado é o inchaço urbano, tornando percursos cada vez maiores e mais demorados. Notem que eu estou aproveitando ao máximo as informações trazidas pelo aluno, os argumentos trazidos pelo aluno. Eu estou tentando, na medida do possível, aproveitar o que tem de importante. Então, aqui eu tenho um argumento principal do aluno, né? Aí agora a justificativa. Como prova, tem-se o chamado movimento pendular. Eu coloquei aqui, ó, isso aqui é repertório. Ó. Isso aqui, o movimento pendular é aquele movimento de vai e volta de uma cidade para outra. Por exemplo, Teresina Timon. Existe um movimento pendular. Inclusive, vocês devem ter visto fotos aí recentemente da ponte da Amizade, não é isso? Porque está havendo um bloqueio sanitário de Timon para Teresina, né? Como estratégia da prefeitura de tentar minimizar a entrada de pessoas que vêm do estado do Maranhão, porque o estado do Maranhão está uma situação mais delicada do que o nosso. Então, houve uma confusão, está havendo uma confusão aí, porque está havendo um congestionamento. Existe esse movimento pendular de Timon para Teresina, né? O pessoal vem trabalhar de manhã, vai à tarde para almoçar, meio-dia, 1 hora, aí volta para cá para trabalhar de novo, aí volta lá às 6 horas. Então, isso é o que a gente chama de movimento pendular, justamente quando existe esse trânsito entre grandes cidades e cidades menores, entre grandes centros urbanos e cidades menores. Grande centro urbano como São Paulo e cidades mais próximas de São Paulo. Movimento de grandes cidades para grandes cidades, né, considerando grandes cidades de Teresina, né, como Teresina, de Timon para Teresina, de Alves para Teresina, mais especificamente de Timon, porque é mais próximo. Então, isso aqui é um repertório. Ó. Como prova disso aqui, de esse inchaço trazer problemas ou percursos cada vez mais demorados, é o chamado movimento pendular, que corresponde ao trânsito de moradores de cidades próximas de grandes centros urbanos, provocando um vai e vem de pessoas de casa para o trabalho. Então, aqui eu tenho uma justificativa, eu tenho uma prova, né? Eu tenho uma prova de que isso acontece e por conta desse inchaço urbano, né? Acontece por conta desse inchaço urbano, fazendo assim com que esses percursos tornem-se cada vez maiores e mais demorados, né? Então, aqui uma justificativa é exatamente esse movimento pendular que existe entre grandes cidades e cidades menores que ficam mais próximas dessas grandes cidades. Assim, fazendo a conclusão, uma constatação, de acordo com Philip Young, diretor-geral do Instituto de Urbanismo e Estudos para a Metrópole Urbain, o plano pessoal é afetado pela perda de qualidade de vida, tá? Que vai com horas de convívio familiar e lazer perdidas nos longos deslocamentos. O fechamento, exatamente com uma citação do diretor-geral do Instituto de Urbanismo e Estudos, tá certo? E mostrando que essa situação aqui traz como efeito, né, o plano pessoal sendo afetado pela perda de qualidade de vida, com horas de convívio familiar e lazer perdidas nos longos deslocamentos. Então, você nota que houve uma progressão argumentativa. Tá? Eu peguei o argumento do aluno e evoluí, né? Configurei uma evolução argumentativa a partir do exemplo e da constatação do texto com a citação, trazendo duas estratégias argumentativas. O exemplo, que é o movimento pendular, e a citação do diretor-geral do Urbanismo e Estudos. Tá bom? Deu para perceber aí? Estou pedindo aqui água, viu, pessoal? Tá? Então, assim, houve aqui uma evolução argumentativa no parágrafo. Deixa eu ver aqui a pergunta. Professor, o fato de manter o foco em uma tese pode gerar perda de pontos? Não, porque como eu falei, todo texto possui apenas uma tese, né? Tá bom?
Sim, porque fica sem sentido, viu, Ítalo? Fica sem sentido a frase. É necessário, tá bom? Assim, como disse fulano de tal, de acordo com fulano de tal, conforme fulano de tal. Viu, Ana? Todo texto só possui uma tese. Nesse caso aqui, ele só tem uma tese, tá certo? O plano pessoal, o plano das pessoas, né? Tá, digamos assim, que estão em trânsito. Aí eu coloquei mais na frente, né? O plano pessoal, como convívio familiar e lazer, tá certo? Plano pessoal é todo qualquer plano voltado para a vida pessoal e não no e não no trânsito. E não no trânsito, não é isso? A ida ao cinema, ao teatro, uma atividade física, academia, assistir a um filme, enfim, os planos pessoais, né? Planos pessoais como os dois que eu coloquei aqui, ó, convívio familiar e lazer, tá bom? Perceberam como o parágrafo inicial, depois de reformulado, ele teve um pouco mais de evolução, ele trouxe um pouco mais de repertório e de estratégias argumentativas? Perceberam isso aí? Como ele deu uma melhorada? Nelson, está entendendo, Nelson? Beleza. Rafael Craveiro, percebeu? Bacana. Duas perguntas. Na hora da prova. Na hora me engasguei com saliva. Pronto. Na hora da prova eu esqueço o nome Felipe Yankee. Você não vai esquecer, não, viu? Não vamos trabalhar com esquecimento, não. Embora você possa colocar só diretor-geral do Instituto, mas não vai esquecer mais, não, viu? Até porque o nome dele é bonito, tá bom? É um nome lindo. Não esqueça mais, não. Felipe Yankee, você não vai esquecer isso aí, não, viu? Eu poderia começar o parágrafo com ademais, outro sim. O outro sim, ele não dá a ideia de soma. Ele não dá a ideia de soma. Eu já coloquei isso para vocês. Não insistam nessa expressão. O outro sim não dá ideia de soma. Tá? Ele não dá ideia de soma. Já coloquei isso para vocês. Continuarem insistindo nisso aí é só para perder ponto. Tá certo? No lugar de outro problema, você poderia colocar, além desse contexto, poderia colocar, além desse contexto. Por que insistir no ademais com a expressão desgastada? Fiquem à vontade. É minha opinião como professor, com a preocupação da qualidade dos textos de vocês, principalmente nessas transições entre os parágrafos. Tudo bem? Outro sim corresponde a do mesmo modo, da mesma forma, não é sinônimo de além disso ou de outro problema. Começar com ademais, eu sugiro que vocês treinem outras estratégias de adição, porque vocês, de um modo geral, só estão usando o ademais. Mas fiquem à vontade. Sugestão, além desse contexto, além desse cenário, soma-se a isso, tá bom? Soma-se a isso. Querem café? Vou já liberar vocês para tomar um cafezinho, viu? A minha preocupação, Robert, é com a diversificação do repertório de vocês, entendeu? Essa é a questão, basicamente isso. Cafézinho bom. Vamos para a conclusão desse texto? Aqui, ó. Tendo em vista os problemas com os quais autoridades vêm se deparando ao longo dos anos, autoridades vêm, faltou acento e vem, acento circunflexo, porque concordam com autoridades, que é o sujeito, né? Devemos tomar as devidas providências o mais rápido possível. Entre elas, as principais soluções para esta questão seriam o incentivo ao uso de transporte coletivo, através da melhoria na qualidade e eficiência deste meio, resolvendo primordialmente problemas pela lotação, adotando medidas com a variação no horário de início do comércio. Outro meio seria a implementação de bicicletários, bem como a construção de ciclovias e ciclofaixas. Portanto, é preciso também ampliarmos os debates para a regulamentação de ações públicas para a melhoria da qualidade e eficiência do deslocamento da população. Turma, tem nenhum ponto aqui separando os períodos. Mais uma vez, cuidado, tá bom? É o uso necessário, correto, né? Questão de regência. Não vai configurar repetição, tá bom? Turma, aqui nesse caso eu tenho uma construção de um parágrafo longo e constitui aqui apenas um período. Está errado. O aluno aqui está cometendo um deslize muito grave
que se configura ao longo do texto. Ele vai ser penalizado lá na competência 2 e também em alguns momentos na competência 1. Tá? Então, olha só como foi a reescrita. Olha o que foi que eu fiz aqui. Ó. Portanto, diante desses problemas que decorrem da mobilidade urbana no país, desses problemas que decorrem da mobilidade urbana são os problemas discutidos no desenvolvimento, que é a tese, que é o plano de texto, que é o projeto de texto. É necessário um conjunto de ações para tentar mitigá-los. Mitigar os problemas. Pronto, perfeito. Coloca apenas um elemento conclusivo, portanto, diante desses problemas, resgata o projeto de texto, que decorre da imobilidade urbana. Olha só, imobilidade urbana, exatamente porque nós temos uma negação da mobilidade aqui, é necessário um conjunto de ações para tentar mitigá-los. Pronto, agora vamos para as propostas. Para tanto, é importante que o governo incentive o uso do transporte público coletivo, através da melhoria na qualidade e eficiência dele, transporte público, a exemplo de grandes centros como Paris, onde há uma logística que envolve todos os transportes públicos daquela cidade. Por meio, aqui não é ponto, é vírgula, tá bom? Aqui é vírgula, corrijam aí. Por meio da variação no horário de início e fechamento do comércio, a fim de flexibilizar o trânsito de pessoas e carros do país. Proposta aí completa com todos os seus elementos, tá certo? Uma retomada? Sim, é interessante, mantém um pouco mais de coesão no texto. É interessante ser feito isso, tá? É melhor do que não fazer, tá bom? É melhor do que não fazer. Outra proposta, outra estratégia viável é a implementação de bicicletários, bem como a construção de ciclovias e ciclofaixas por parte do governo e da iniciativa privada, com recursos públicos e privados, a fim de estimular esse modal e, consequentemente, aliviar determinados setores de mobilidade e favorecer melhor qualidade de vida dos usuários de vias de trânsito. Pronto. Comparem aqui essa proposta de interdição, comparem aqui a organização desse parágrafo em 3 períodos, aqui o primeiro, aqui o segundo período com a primeira proposta de intervenção em relação ao primeiro argumento, e aqui o terceiro período com a segunda proposta de intervenção em relação ao segundo argumento. Tá? Notem que houve aqui uma preocupação com a organização do parágrafo e com a disposição das propostas em relação ao que foi discutido ao longo do texto, viu, turma? Então, esse texto aqui ele ficou bem mais interessante no que se diz respeito às exigências na construção argumentativa, organização dos parágrafos, projeto de texto que não foi apresentado, e eu coloquei lá na introdução, projeto de texto que foi resgatado, mas não foi desenvolvido, não foi devidamente desenvolvido. E aí eu organizei por períodos, trouxe repertório, trouxe exemplos, fiz relação de causa e consequência, até chegar à proposta de intervenção aqui no texto, na conclusão do texto, tá bom? Então, aqui você já tem um pouco mais, digamos assim, um parágrafo, um texto um pouco mais organizado, tá bem? Vamos para o segundo, aproveitar que a gente está no ritmo, a gente vai para o segundo, e aí em seguida eu dou um tempinho para vocês, uma pausa, e vamos para a proposta de texto. Combinado? Pode ser? Vamos fazer aqui a leitura do segundo? Podemos? Querem fazer... Quer, né, Ítalo? Beleza. Querem fazer algum comentário em relação ao primeiro? Não. Podemos fazer algum comentário em relação ao primeiro? Querem fazer? Então, vamos lá. Introdução, aqui é a introdução desse texto, né? Introdução desse texto. O segundo texto. A educação... Espera aí, só organizar bem aqui. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Assim disse Nelson Mandela, né? Enfatizando a importância do sistema educacional. Tá, vamos já ler o texto e a gente vai ver qual é o tema, tá bom? Vamos ler o texto, ok?
Assim disse Nelson Mandela, opa, enfatizando a importância do sistema educacional para a sociedade. Analogamente a isso, essa perspectiva também está presente no Brasil. Porém, este papel educacional é dificuldade ao passo que o desnivelamento de ensino entre escolas públicas e privadas, juntamente ao despreparo dos professores, inibe o seu bom funcionamento. Dessa forma, faz-se necessário discutir o tema a fim de solucioná-lo. Aqui nós temos uma introdução mais ou menos organizada, a gente só precisa fazer alguns ajustes, tá bom? O tema é Sistema Educacional do Brasil, Dilemas e Perspectivas, que foi um dos temas que eu passei para vocês, tá bom? Sistema Educacional Brasileiro, Dilemas e Perspectivas. Tem que fazer só uns ajustes aqui na relação entre a citação e o autor da citação, a relação entre o autor e citação e o tema, e organizar aqui um pouquinho, turma, organizar aqui um pouquinho, ó. Aqui a tese, ó. A tese é boa, só precisa ser organizada, só precisa ser mais organizada, tá meio confusa. Uma estruturação sintática vai resolver esse problema, tá bom? Observe aqui uma possibilidade de reescrita. Possibilidade de reescrita, olha só. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, disse Nelson Mandela, enfatizando a importância educacional para a sociedade. Pronto, reunir tudo num único período, porque existe uma relação muito clara entre o que é a citação e quem foi que disse a citação, que falou a citação. Então, e relacionando ao tema educação, ó, ao assunto educação. Então, eu sintetizei tudo num único período, fica mais interessante, tá bem? Ficou mais interessante. Não necessariamente, tá bom? Principalmente quando ele é muito conhecido. Mas se quiser colocar, é bem-vindo, claro, tá bom? Então, olha só a citação. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, né? Enfatizando a importância educacional para a sociedade. Agora, é claro, se ele for conhecido, né? Mas, assim, de um modo geral, é bem-vindo colocar, né? Escritor, filósofo, ex-presidente, ativista, enfim, tá bom? A partir disso, ó, com base nessa linha de raciocínio, olha só o que foi que eu fiz, lá tinha análogo a isso, né? Então eu vou pegar, com base nisso, com base nessa linha de raciocínio, aí eu vou apresentar o tema agora, ó. Com base nessa linha de raciocínio, nota-se que essa preocupação não é muito, olha só, apresentando o tema, nota-se que essa preocupação não é muito evidente no Brasil, principalmente quando se trata do sistema educacional. Olha só, turma, já ressignifiquei a citação para o tema. Não é muito evidente no Brasil, principalmente quando se trata do sistema educacional, o que acarreta várias limitações à população. Aqui foi uma opinião que eu coloquei, que é bem-vindo. Tá? Não é obrigatório, mas é bem-vindo, como me perguntaram há pouco tempo. Aí, no terceiro período, o que foi que eu fiz? Ó, esse cenário precário e preocupante, uma opinião, é dificultado pelo aproveitei a citação, aproveitei a tese do aluno, é dificultado pelo desnivelamento de ensino entre escolas públicas e privadas, somado ao despreparo dos professores, fatores que inibem seu bom funcionamento, ou seja, do sistema de educação. Deixei a frase conclusiva do aluno. Dessa forma, faz-se necessário discutir o tema a fim de solucioná-lo. E acentuei aqui o verbo, porque ele não acentuou lá no texto original. Mais uma vez, notem, a divisão do parágrafo por períodos deixa-o muito mais organizado. Quando você faz a relação entre um período e outro de forma organizada, com clareza, demonstrando domínio de sintaxe dentro dos períodos, o seu parágrafo demonstra uma maior evolução dentro dele, tá bom? E demonstra o domínio da competência 1, que favorece ao leitor, ao corretor, uma boa leitura do texto, né? Tá ok? Então, mais uma vez, a gente tem aqui uma tese bem marcada, tá bom? Esse parágrafo aqui foi só um ajuste de estrutura. Nós temos aqui uma tese bem marcada, né? Isso que eu coloquei aqui para vocês, ó. Tá? A tese: desnivelamento do ensino entre escolas públicas e privadas e despreparo dos professores. Aqui é a tese. Nós vamos trabalhar esse texto em cima dessa tese agora, tá bem? Vamos trabalhar o texto em cima dessa tese, tá? Então, vamos lá. O último período tem função de quê? Esse último período, ó, dessa forma, é necessário discutir o tema a fim de solucioná-lo.
Esse último período, o aluno está só fechando a introdução, dizendo que vai promover um debate, ou seja, desenvolver o projeto de texto e apresentar uma solução, ou seja, apresentar uma proposta de intervenção, tá bom? Então, ele não é necessário, mas ele pode vir como uma estrutura, né? Tá bom? Não é necessário, mas ele pode aparecer, tá bom? Sim, ele é dispensável, né? Sim, tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Meninada, Rafael, Nelson, Luísa, Ramon, enfim, todos. Da maneira como eu estou passando online, vocês estão me entendendo? Tá? Tá dando para entender, eu estou esclarecendo para vocês, estou sendo muito rápido, estou sendo muito devagar, vocês não estão me entendendo, enfim. Por favor, o que vocês não entenderem, perguntem, não deixem, tá bom? Não deixem de perguntar, pelo amor de Deus. Tá bem? Por favor. Beleza. Aqui a gente está no espaço democrático. Professor, ó, eu acho que poderia ser assim e tal, como eu dei a sugestão na semana passada, digamos assim, que vocês queriam em aula, que vocês sugeriram que queriam ver textos de vocês mesmos. Aí eu joguei no grupo, foi bem aceito e estamos aqui, tá bom? Inclusive, os próximos textos já são separados, já estão até guardados comigo, não vamos trabalhar em cima deles, né? Então, vamos ver aqui para o primeiro argumento do aluno. Olha só o primeiro argumento. Dentre os inúmeros mecanismos que dificultam o ideal funcionamento do sistema educacional brasileiro, é importante destacar o desnivelamento de ensino entre escolas públicas e privadas, uma vez que é um impasse para a educação igualitária. Isso aqui é o top frasal. Para ser top frasal, eu acredito que ele poderia ser menor, porque a partir do momento que você faz um parágrafo top frasal mais conciso, você ganha espaço, você libera espaço para a construção argumentativa, tá bom? Então vamos lá. Essa é, por sua vez, defendida pela Constituição Federal Brasileira. Tá bom? O que é defendida? Sistema educacional brasileiro, importância, e é só importância. Porém, na realidade, não existe. Por que não existe? Não foi explicado. Ah, está aqui. Porém, na realidade, não existe, pois há o desnível educacional que é perceptível ao comparar a qualidade de ensino das escolas públicas e particulares, na qual a última, na maioria dos casos, se destaca. Aqui foi um errinho de regência, nós temos alguns erros de competência 1. Aí, na reescrita, eu fiz o seguinte, olha só aqui o que foi que eu fiz, aproveitando o argumento do aluno. Diante desse cenário, resgatando a tese, resgatando a contextualização inicial, o ideal funcionamento do sistema educacional brasileiro é comprometido pelo desnivelamento de ensino entre escolas públicas e privadas. Pronto, está aí o argumento do aluno. Eu aproveitei, vou trabalhar em cima dele, aproveitando o repertório do aluno também. Ó. A partir disso, conforme a Constituição Federal Brasileira, o acesso à educação de qualidade é direito de todos. Coloquei um ponto e vírgula, porque eu vou começar com uma oposição e uma explicação na sequência. Então, como vai ser uma relação mais longa nesse período, eu sugeri colocar o ponto e vírgula. Poder ter que colocar um ponto, não menos aconselhável a vírgula. Então, eu achei melhor colocar um ponto e vírgula, até porque assim, vocês se esquecem de usá-lo e ele é tão charmoso, né? É lindo quando ele aparece. Chega, a gente respira. Então, vamos lá. Porém, essa não é uma realidade, tá bom? Essa não é uma realidade, deixa eu ver aqui. Opa. Essa não é uma realidade efetiva, pois há um maior número de entraves nas escolas públicas, como falta de materiais e infraestrutura comprometida em relação às particulares. Olha só a comparação como estratégia argumentativa para mostrar que nós temos um problema na educação no país, na educação de um modo geral, considerando especificamente as escolas públicas. Então, eu resgatei o argumento principal, sempre a gente tem que resgatar o argumento principal, fazer um trabalho argumentativo, como nós temos aqui nesse segundo período, nós temos uma oposição e nós temos uma comparação como estratégias argumentativas. A partir disso, como consequência desse cenário, de acordo com o ranking do INEP, Instituto de Pesquisas Educacionais, a média geral das escolas brasileiras é 520 pontos em exames do Enem, mas 91% das escolas públicas
90% das escolas públicas estão abaixo dessa média, quando comparadas às escolas particulares. Mais uma vez, uma comparação em relação às escolas particulares, porque a gente está fazendo exatamente uma estratégia argumentativa para mostrar, assim, que existe qualidade, mas para poucos, escolas particulares. Não é isso? Agora, quando chega às escolas públicas, infelizmente, nós não temos essa mesma qualidade. Tá bom? Como exemplo, aí a questão de materiais, infraestrutura comprometida, né? Falta de materiais, infraestrutura comprometida, e o resultado em exames como o Enem, em que 90% das escolas públicas estão abaixo dessa média. Pronto, aí eu tenho uma fundamentação e uma progressão argumentativa dentro do parágrafo a partir do que o aluno colocou como argumento principal ou tese, tá bom? E notem mais uma vez que eu estou aproveitando os argumentos apresentados pelos alunos, tá bem? Então, segundo argumento, o que é que a gente tem como segundo argumento? Que foi que o aluno colocou como tese na introdução? Tese é despreparo dos professores. Vamos lá. A função do ponto e vírgula é fazer a ligação entre períodos coordenados, tá bom? A função dele é fazer a ligação, tá? Quer ver, ó? Voltando lá. A partir disso, conforme a Constituição brasileira, o acesso à educação de qualidade é direito de todos. Pronto. Aqui eu tenho uma oração assindética, porque ela não tem conjunção. E aqui eu tenho uma oração sindética adversativa, começando pelo porém. Então, ele está ligando essa sindética adversativa à oração assindética, tá bom? A ideia de ligação. Então, segunda ideia que nós temos aqui na tese é despreparo dos professores. É para ser resgatado lá no segundo parágrafo de desenvolvimento. Então, vamos lá. Outro fator existente é o despreparo do professor. Turma, só uma dica. O despreparo do professor é predicado. Sujeito, outro fator existente. Entre sujeito e predicado, eu não tenho o quê? Vírgula. Entre sujeito e predicado, eu não tenho vírgula. Fazer estudo, fazer revisão da vírgula. Tem aluno ainda se maltratando com a pontuação, tá bom? Cuidado. No filme Escritores da Liberdade é mostrada a batalha de uma professora para educar alunos especiais, sem assistência do Estado e a preparação necessária. Essa, infelizmente, é a realidade de muitos professores brasileiros. Isso. Um exemplo é o despreparo técnico deste para o ensino de surdos. Isso ocorre por conta da má gestão pública, onde há investimento, porém poucos municípios são abrangidos. Assim, há uma ideia boa aqui, há um jogo de argumentos bom aqui, mas a gente precisa só dar um pouco mais de liberdade argumentativa, explorar um pouco mais em vez de colocar muitas informações e quebrar muitos períodos. Olha a reescrita que eu fiz, aproveitando as mesmas ideias. Além desse contexto preocupante, o despreparo do professor diante das dificuldades em sala de aula é evidente. Nesse sentido, no filme Escritores da Liberdade, é mostrada a batalha de uma professora para educar alunos especiais, sem assistência do Estado e preparação necessária. Beleza, aqui eu tenho um repertório. Essa é a realidade de muitos professores brasileiros de escolas públicas, já que muitos profissionais dessa área não possuem, corrigi logo bem aqui, tá? Não possuem, pronto. Voltou a tela para vocês? Voltou ou não? Já que muitos não possuem, já que muitos profissionais dessa área não possuem preparos para determinadas... Deixa eu só voltar bem aqui para a tela. Possuem preparos para determinadas especificidades, né? Há exemplo do que foi citado anteriormente, que é exatamente a questão dos alunos especiais, né? Um exemplo é o despreparo desses para o ensino de surdos. Aproveitei o exemplo citado pelo aluno. Fato que ocorre por conta da má gestão pública no setor quando se trata de um sistema educacional mais inclusivo. Turminha, do jeito que está aqui, tá lindo, tá lindo. Tá bom? Tá lindo isso aqui, ó. O argumento principal, o resgate do argumento principal, a fundamentação, a reflexão em função do exemplo em relação ao... Perdão. A fundamentação com base na citação em relação ao argumento principal e um exemplo constatando essa realidade. Está linda essa organização aqui, ó. Tudo muito bem articulado entre um e outro, tá bom? Então, é mais ou menos isso que se espera de vocês. Com mais clareza possível para os corretores, na medida do possível.
passa pelo domínio de quê? De competência 1, de construção de períodos, relação entre orações, pela construção dos parágrafos, pelo uso de conectores, está entendendo? Então, essa aqui é muito importante para vocês. Por último, a conclusão do aluno. O Estado é o pai do povo, logo é seu dever cuidar dele, diz Hegel. Com base nesse raciocínio, Hegel, a Secretaria de Educação deve, através de verbas públicas, investir em cursos preparatórios para professores a fim de melhorar o ensino. Além disso, esses cursos preparatórios também terão que orientar e instigar os professores para uma educação mais didática, somente assim para garantir o bom funcionamento dessa poderosa arma social, a educação. Esse último período ficou solto, ficou uma proposta de intervenção meio vaga. Olha só a intervenção que eu fiz a partir dessa aqui, ó. Pode, com certeza. É sempre bem-vindo. Está bem aqui a citação. Pode sim, entendeu? Sem problema nenhum. Não existe nenhuma... como é que se diz? Não existe nenhuma... Poxa, perdi a palavrinha. Restrição. Não existe nenhuma restrição, não. Tá bom? Pode sim, pode usar sem problema nenhum. Ok? Olha só uma reorganização dessa proposta de intervenção com base na proposta do próprio aluno, tá bom? Na própria proposta que ele fez. Eu fiz isso aqui, ó. Sempre passando pela organização dos parágrafos, tá? Portanto, como disse Hegel, o Estado é o pai do povo. Logo, é seu dever cuidar dele. Notem que eu fiz uma inversão. Fiz a inversão exatamente para retomá-lo. Com base nesse raciocínio, a Secretaria de Educação deve, ação, por meio de verbas públicas, modo meio, ação, investir em cursos preparatórios para professores, ação, tá certo? Exemplo, como palestras sobre educação inclusiva e treinamentos com psicopedagogos, aqui é um exemplo, não é isso? A finalidade, a fim de melhorar o ensino no país, e, com isso, né, consequência da finalidade, diminuir a diferença entre escolas públicas e privadas. Aí eu tenho um detalhamento aqui, e no exemplo também eu tenho um detalhamento. Então, você nota que eu dei um pouco mais, eu trabalhei mais, né, eu aprimorei mais a proposta de intervenção do próprio aluno. Eu me aproveitei da proposta dele, que é muito boa, só fiz expandir um pouco mais com detalhamento. A outra proposta dele, ó, além disso, é fundamental que o governo federal implemente novas fontes de recursos, governo, agente, implementar novas fontes de recursos, ação, por meio de estratégias como ministro da Educação e da Economia, né, modo meio, porque envolve a questão educacional e envolve a questão de recursos, então eu botei por meio dos ministros da Educação e da Economia, tá certo? E para que, dessa forma, né, a fim de melhor direcionar esses recursos às instituições de ensino, finalidade, consequência da finalidade, para que, dessa forma, sejam mitigados esses problemas. Então, aqui eu tenho uma nova proposta muito bem detalhada. Aproveitei a última frase. Assim, será possível garantir o bom funcionamento desse poderoso direito de transformação social, a educação. Não sei se o aluno desse texto está aqui, mas nota aí como foi dada uma melhorada no teu texto. Então, vamos tentar trabalhar em cima disso, tá bom? Vamos ver aqui uma perguntinha. Professor, usar um termo filosófico, geográfico, biológico, na conclusão, sem ter mencionado e explicado antes, é necessário eu explicar o significado do termo? Não, de forma alguma, tá bom? De forma alguma. Porque o termo em si já vem carregado com sua característica, como você disse. Termo filosófico, termo biológico, termo geográfico. Ele, por si só, tem que se mostrar, né? Tem que se apresentar. Se você pegar, por exemplo, como eu coloquei no texto anterior, movimento pendular, isso é um termo geográfico, não é isso? Geografia humana, isso é um termo geográfico, tá? Dentro da geografia humana. Então, ele não precisa ser explicado, tá? Então, notem aí que houve uma melhorada nestes dois textos, tá bem? Eu dei uma boa melhorada nesses dois textos, tá? Querem fazer alguma outra pergunta? Por favor. Sem dúvidas. Melhorou? Ficou melhor os dois? Ficaram melhores os dois textos depois da correção?
Vou passar para vocês agora no bate-papo, tá bom? Esse material com as duas correções. Vou passar agora, hein? Tá bom? Guardem para vocês, por favor, e comparem. Acabei de passar, hein, para todos vocês o material de análise dos textos. Receberam aí? Pronto. Vamos dar aí um tempinho para vocês, 10 minutinhos, aí a gente volta com a temática. Tá bem? 10 minutinhos e a gente volta já, beleza? Valeu!
Vamos lá, turma, retornar. Vamos lá, estou esperando. Sim, amanhã é a mesma aula, até porque se eu corrigir outros textos amanhã, aí vai ter aluno que vai dizer assim, professor, mas o senhor não corrigiu esses textos na nossa aula, não sei o que e tal. Então, eu tenho que, de certa forma, manter um padrão, né? O que foi feito hoje vai ser feito na aula de amanhã para que todos tenham acesso à mesma aula. Entendeu? Thaís, elas estão aqui no grupo, ou então, né? Eu acabei de colocar, né? Coloquei para todos. Todos, todos, todos. Vou colocar de novo. Pronto. Você está acessando de quê? De celular, de tablet, de que é? Deve ser porque você não tem o programa, o PowerPoint instalado nele, né? Entendeu? Deve ser por isso. Você está acessando de quê? O problema aí não é pelo fato de não mandar nem por bate-papo, nem pelo Zap, não. É porque vocês estão acessando de celular. Mas eu vou mandar para o Zap. Eu não sei, espero que dê certo, mas é meio. Deixa eu ver aqui se dá certo. Porque para vocês acessarem pelo celular, para vocês acessarem no celular, é preciso baixar o aplicativo. Deixa eu ver aqui. Pronto, enviei para o grupo, lá no WhatsApp. Dê uma olhadinha, por favor. Pronto, então vamos lá, né? Tema da semana foi aquele tema que eu entreguei para vocês, né? Aqui. Esse tema aqui, esse material aqui, vocês já receberam, não já? Sobre crimes de ódio. Vou enviar também lá no grupo, beleza? Para evitar que, de repente, alguém fique sem o material, vou enviar aqui no grupo também, o material do tema. Pronto. Está no grupo. Está em todos os grupos. Pronto, o material está nos grupos. O temazinho que eu coloquei para vocês na semana passada, tá aqui, ó, recorte temático, não é isso? Tá? Recortezinho temático. A partir da leitura dos textos motivadores apresentados nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige a dissertação argumentativa,
respeitando a estrutura argumentativa dos parágrafos de desenvolvimento, respeitando a linguagem, modalidade escrita formal da língua portuguesa, né? Sobre o tema crimes de ódio em questão no Brasil. Aí nós temos a expressão crimes de ódio, termo-chave, em discussão, é isso, promover a discussão no seu texto, realidade do Brasil. Então, nós temos aí 3 expressões-chave. E apresentar proposta, né? Proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecionar, organizar e relacionar de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista, né? Trabalhar sua argumentação ao longo do texto, como eu sugeri nesses 2 textos que eu fiz a correção agora para vocês. Tá? Então, vamos lá. Esse é o tema. Esse é o recorte temático, né? Vamos ver o que é que dizem os textos de apoio, né? Com relação à ideia central, que são os crimes de ódio. Texto 1. Texto 1, turma, ele traz aí alguns exemplos, né? Alguns exemplos de crimes, considerados crimes, não é isso? Crimes de ódio, né? Por exemplo, quando se fala de crimes de ódio, eu tenho aí como exemplo racismo, tá? Aí eu tenho racismo. Aí a gente sabe que no Brasil nós temos esse problema, digamos assim, não é muito evidente, né? Não se mostra muito, mas a gente tem alguns casos isolados que aparecem na mídia, é isso? Racismo é quando você atenta contra um grupo, por conta de uma questão de raça, mais especificamente aqui no Brasil, quando se fala de raça, embora a gente saiba que biologicamente a gente só tem um, mas o racista ele faz uma relação com o negro no Brasil, né? Considerando que todos nós somos descendentes de brancos e negros. Então, aqui nós temos a questão do racismo como um crime de ódio, mais especificamente contra negros no Brasil, né? De modo geral, negros pobres, maioria pobre. Aí nós temos um comportamento relacionado a isso, que para muitos está relacionado à ignorância, não é isso? A ignorância no sentido de não atentar para a nossa própria formação cultural. Além disso, nós temos a ideia de intolerância. A intolerância é considerada um crime de ódio também. E quando se fala de intolerância, a gente tem tolerância voltada a várias questões. Aí eu entro na seguinte reflexão. Melhor dizendo, eu sugiro, coloquem aqui no bate-papo exemplos que vocês têm de intolerância, que vocês já ouviram falar ou que vocês já viram na mídia, na grande mídia, na TV, nos jornais. Intolerância religiosa é um exemplo, não é isso? É um crime de ódio, pode acarretar um crime de ódio. Além de intolerância religiosa, que outro exemplo vocês teriam? Étnica, intolerância étnica, beleza. Além desses 2, o que é que vocês têm como crimes de ódio? Intolerância de gênero ou LGBT. Intolerância política, boa, essa é nova. Intolerância racial, intolerância sexual, intolerância regional. Tá? Então, nós temos vários exemplos. Xenofobia, tá? É um tipo de que nós temos também, mais abrangente, de classe. Intolerância lexical, como assim, hein? Não entendi, Ítalo. A intolerância linguística, pronto. O etnocentrismo, boa. Então, a gente tem vários exemplos aí, tá bom? Como vocês mesmos colocaram. Nós temos vários exemplos, e esses exemplos, em relação aos direitos das mulheres, né, intolerância sexual, né, intolerância de gênero, e cabe aí também. Então, esses vários exemplos estão relacionados a vários fatores que os promovem, né, que, de certa forma, os faz acontecer. Então, eu tenho os fatores que motivam esses exemplos de intolerância e, consequentemente, ocorrem os crimes de ódio. Tá bom? Os crimes de ódio, de certa forma, relacionados a esses exemplos citados. Pergunto a vocês, hoje, qual é o local, em que momento a gente mais tem percebido crimes de ódio? Ele se evidencia muito. Tá certo? Onde a gente tem percebido isso? Em que situação, em que local a gente tem percebido isso? Principalmente na internet. Exatamente, na internet, nas mídias sociais. E a gente tem percebido esses crimes de ódio, né? Eu poderia colocar a intolerância atenta contra a igualdade e a segurança do indivíduo na Constituição? Claro, com certeza, com certeza. E atenta de todo qualquer tipo de crime
A intolerância sendo configurada como crime atenta contra a questão constitucional. Sim, tolerância. Tá bom? Então, aqui nós temos alguns exemplos. Vamos para o segundo texto. Enquanto no Brasil não existem departamentos específicos para crimes de ódio na internet, é possível levar a ação da injúria para frente. Existem departamentos físicos, principalmente policiais, né, como exemplo, Delegacia da Mulher, né, Delegacia de Gênero, como aqui existe em Teresina, de transgêneros, né, que lidam com esses problemas. Por aqui, as leis existentes focam no racismo, né, injúria racial e outros crimes motivados pelo preconceito. Infelizmente, ainda não há uma lei que deixe mais claro o crime de homofobia, né? Então, ele mostra aqui nesse texto que há uma restrição quanto ao combate aos crimes de ódio, porque, considerando o que existe hoje, fisicamente, na legislação, nós temos algo mais restrito. Mas ele pode ser enquadrado no objetivo fundamental da República, que é o de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 3º, inciso 4º. Por aqui, o crime de racismo e injúria racial tem pena de 1 ano, 3 anos de reclusão, além de multa. Com apologia ao nazismo, essa pena pode ser agravada para 5 anos, mais multa e destruição de qualquer material apreendido. Então, você já tem aqui o seguinte, algo mais específico para a questão do racismo, né? Tem um projeto de lei número 122, se não me falha a memória, que prevê uma lei anti-homofobia, né? Anti-homofobia, mas ela não foi estabelecida, e aí o crime de homofobia foi enquadrado no crime de racismo, por enquanto, né? Ele é enquadrado no crime de racismo. Mas muitos querem, inclusive os defensores LGBT, querem que exista uma lei específica, como a lei Maria da Penha, né? Que é algo mais específico para a questão da mulher. Continuando. Os crimes e incidentes de ódio são diferentes dos outros crimes porque não se dirigem exclusivamente à pessoa que é a vítima. Um crime de ódio envia também uma mensagem a um grupo boa, né? Geralmente relacionado a um grupo e a quem o apoia, de que não são pessoas bem-vindas e nem estão seguras. Então, quando se fala de crime de ódio, nós temos, como colocou aí o Nelson e o Rafael Craveiro, relacionado à questão política ou intolerância política, né? Pois é, exatamente foi o que eu coloquei, Débora. A questão da lei anti-homofobia, que é o projeto de lei número 122, era para estabelecer uma lei específica para crimes de ódio contra homoafetivos. Só que ela não foi estabelecida e, por conta disso, ela está sendo enquadrada como crime de racismo, né? Ela é enquadrada como crime de racismo. Mas muitos defensores querem que exista uma lei específica para crime de ódio contra homossexuais, contra homoafetivos, né? Existe essa aí, né? Ela é enquadrada como racismo, mas eles querem uma lei específica, tá bom? Sim. Então, um crime de ódio envia uma mensagem a um grupo e a quem a apoia de que não são pessoas bem-vindas nem estão seguras. Assim, os crimes e incidentes de ódio têm um impacto coletivo em determinados grupos e podem mesmo criar uma sensação de segurança fora desse grupo. Ou seja, como é que se diz, é uma expressão aqui, né, dividindo, né, a sociedade em cima desses comportamentos. A exemplo do que a gente tem hoje no que se trata da política, né? Infelizmente, a gente tem percebido assim, um acirramento dos ânimos quando se trabalha assim, a questão política hoje no país, né? Essa questão dessa polarização nacional hoje, né? Isso tem sido mais evidente hoje. E, consequentemente, né, violência, agressão física, como exemplo que aconteceu recentemente, com manifestantes de grupo A e manifestantes de grupo B, quando se encontra a questão da violência física, agressão física, né? Manifestantes do grupo A e do grupo B, não precisa falar, né? Beleza. Os crimes e incidentes de ódio têm também um importante impacto psicológico, né? Tolerância cultural é um bom exemplo, com certeza. Os crimes de ódio e os crimes e incidentes de ódio têm também um importante impacto psicológico. Ainda que qualquer tipo de vitimização tenha consequências psicológicas, os crimes e incidentes de ódio têm uma possibilidade de causar depressão, ansiedade, medo, estresse e raiva. Ou seja, isso aqui são argumentos possíveis, viu, turma? Os crimes de ódio podem provocar em cima de uma pessoa ou de um grupo, né, esses comportamentos aqui, depressão, ansiedade, medo, estresse e raiva, entre outros também, né? Foi colocado anteriormente que sim, com certeza. É intolerância, né? Intolerância no futebol, tá bom? Mas
Aí eu coloquei aqui um repertório para vocês, né? Pitágoras, eduquem as crianças para que não seja necessário punir os adultos, mostrando que nós temos como uma possibilidade de fazer reflexões, elevar o senso crítico, mostrar as diferenças a partir da educação, tá certo? Desde cedo, tá? Artigo 5º, referência jurídica. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Então, você tem um artigo que estabelece que todos têm os mesmos direitos, são iguais perante a lei. Tem uma lei mais específica, né? A questão de punição. Serão punidos, na forma da lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Tá? Professor, citar o fato de que a cada 23 horas um LGBT é morto ou comete suicídio. Bem, primeiro ponto, você tem que trazer a fonte de onde existe isso aí, né? De onde você está tirando isso, né? E mostrar o seguinte, mostrar que fatores, isso aí como consequência de crimes de ódio, de intolerância, um tipo de intolerância, né, contra homoafetivos, e essa intolerância é relacionada a crime de ódio, tá bom? Então, é interessante que você faça as relações. Professor, não entendi o significado da frase. De que frase? Primeiramente, eu tenho que saber de qual frase, né, João Gabriel? Qual é a frase que você está falando? Diga aí. Vamos lá. Outro texto. Outro texto. Então, poderia citar esse fato no final do desenvolvimento da tese, você poderia citar esse fato como uma consequência de um argumento desenvolvido no texto. Poderia sim. Você tem que relacionar esse fato a um tipo de intolerância como consequência do argumento, tá bom? Então, vamos lá. As perseguições LGBT são ignoradas nas estatísticas oficiais de crimes de ódio. As perseguições e agressões atingem principalmente a população LGBT, lésbica, gays, bissexuais e transexuais. Na falta de estatísticas governamentais sobre o crime de ódio, grupos ativistas fazem seus próprios levantamentos. Aí nós temos um dado. De acordo com o Grupo Gay da Bahia, o número de assassinatos relacionados à homofobia no Brasil tem aumentado significativamente. De 2000 a 2016, saltou de 130 para 343 casos. Tá bom? Então, em 2017 já são 320, e a maioria dos registros foram em São Paulo, 42, Minas Gerais e na Bahia. Então, você vê que não está relacionado não tanto à questão socioeconômica, está mais relacionado a comportamento pessoal, individual, de repente até cultural. Outra, a completa ausência de dados acerca da população LGBT dificulta não só a implementação de políticas públicas, como tem contribuído para a invisibilidade das violações e violências contra essas pessoas. Critica Simi Larra, presidente da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis e Transsexuais, ABLGBT, e ex-coordenador-geral da Promoção dos Direitos LGBT da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência. Tá? Então, você tem aí um dado. Nesse texto aqui, turma, vocês têm um fato, né? Isso, digamos assim, um levantamento, tem um levantamento aqui com alguns dados estatísticos. Ó. De acordo com dados fornecidos via Lei de Acesso à Informação, a Polícia Civil registrou um crime de intolerância a cada 12 horas na capital entre janeiro de 2016 e agosto deste ano. Só ataques de ódio contra negros, gays, os grupos imigrantes ou motivações religiosas que ocorreram com mais frequência na região central da cidade foram cometidos principalmente por homens brancos e jovens. Então, vejam que os grupos, né, brancos e jovens, vejam aí quais são os grupos. Como tese, perguntas, né? Como tese, eu poderia citar a propagação do comportamento racista desde o Brasil colonial. Se você citar como tese apenas a propagação do comportamento racista desde o Brasil colonial, você está tangenciando o tema, porque você está restringindo sua tese apenas à questão do racismo. E o tema é crimes de ódio. Tenha muito cuidado com relação a isso aí, tá bom? Então, citar alguma coisa relacionada a racismo seria um aspecto dentre outros, e não apenas o racismo, tá bem?
Outra pergunta. Professor, posso usar como tese? Pronto, essa que eu respondi. Professor, posso usar como tese a ignorância de certas pessoas? Está muito abrangente, está muito superficial, tem que ser mais específico, tem que ser mais específico, tá bom? Ignorância em que sentido? Que motiva os crimes de ódio? Eu vou trabalhar em cima do seguinte: que fatores motivam os crimes de ódio? É melhor trabalhar em cima disso. Nazifascismo é um comportamento atual, é um comportamento que ocorre no Brasil, de fato. Pode sim, pode trabalhar em cima disso, sim. Tá? Ter cuidado para saber se você vai definir o que é nazifascismo e também, né, se isso tem acontecido no Brasil. Por exemplo, muita gente diz que existe comunismo no Brasil hoje, aí às vezes o conceito foge um pouco do que é estabelecido, né? Tá bom? Ok? Então vamos lá, tem aqui alguns dados, tá? São alguns dados, vamos ver o outro texto. Cultura da superioridade. Diretor da ADUS, Instituto de Reintegração do Refugiado, Marcelo Aidu, diz que tem crescido manifestações de intolerância contra a vida de refugiados e imigrantes negros no Brasil. Então, aqui nós temos alguns exemplos, inclusive aconteceu recentemente, mais especificamente no ano passado, a questão de refugiados e imigrantes, não somente negros, mas vamos pegar aqui, por exemplo, da Venezuela, né? O problema não é a vinda, mas quem são esses estrangeiros. Então, o problema para esses que cultuam essa ideia de uma classe superior não é a vinda dos estrangeiros, mas quem são. É um recorte claro contra raça e religião, contra imigrantes negros e países pobres. Está mais relacionado à questão socioeconômica e cultural. Tá bom? Então, desemprego e alta instabilidade política e econômica são combustíveis para o crescimento de ódio contra eles. Então, aqui eu tenho causas e, como consequência, a intolerância contra esses grupos. Tá bom? Mais. Aí eu tenho aqui um outro exemplo. Pandemia, bem mais atual. Pandemia desencadeou tsunami de ódio e ONU pede que líderes mostrem exemplo. Então, aqui eu tenho um problema de saúde internacional, mundial, e isso tem trazido, tem provocado alguns comportamentos de ódio. Num alerta com forte tom de desespero, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que a pandemia está gerando tsunami de ódio e xenofobia, além da criação de bodes expiatórios e ataques contra médicos, enfermeiras e jornalistas. O chefe da diplomacia internacional apelou para um esforço total para acabar com o discurso de ódio em todo o mundo. Aí nós temos o Brasil, restringindo ao Brasil, né? O governo tem lançado ofensas contra jornalistas, enquanto grupos de apoiadores têm atacado as enfermeiras e, nas redes sociais, denunciado a origem chinesa do vírus. Então, aqui nós temos três situações relacionadas a um possível comportamento de tolerância ou um determinado comportamento de ódio. A mensagem divulgada nesta sexta-feira aponta que a atual crise aprofundou o sentimento contra estrangeiros e que, das redes sociais, o ódio passou para as ruas. Entre os fenômenos estão atos antissemitas, com teses de conspiração, além de ataques contra muçulmanos. Então, aqui eu tenho um texto mais atual, justamente para vocês perceberem que outras questões, né, têm contribuído, né, têm acarretado esse tipo de postura no país. Aqui eu trouxe como repertório, além do que já foi citado na lei, né, aqui eu tenho um filme, Intolerância.doc. Na verdade, ele é um documentário que mergulha em um aspecto da sociedade brasileira pouco abordado com profundidade: o crescimento dos crimes de ódio do país e o que está por trás do discurso de intolerância. Então, tem uma síntese desse documentário. E quem quiser assistir a ele, né, bota lá no Netflix ou coloca no YouTube, que ele está disponível, tá bom? Então, ele vem como repertório. Além desse aqui, sexualidade e crimes de ódio, busca ser uma forma de protesto da extrema brutalidade cometida contra os homossexuais no Brasil. Tá? Então, aqui um outro exemplo. E esse terceiro aqui também é mais com relação a um comportamento específico, mas mais precisamente aconteceu na década de 80, quando esses grupos eram vítimas de preconceito por achar que só acontecia isso com eles também. Tá? Então, coloquei para vocês três exemplos de filmes que podem ser utilizados como repertório. Inclusive, vocês podem assistir a eles, né? Interessante. Tá? Pode sim, tá certo? Eita, não está no material que eu enviei para vocês, né?
tá bom? Dá uma olhadinha bem no material que eu enviei lá no grupo para vocês, tá lá no material. Bacana? Tá lá no grupinho de vocês, beleza? Dei uma olhada nos outros textos, mais uma vez, entendeu? Dê uma olhada aí no repertório, tá? Então, assim, hoje é sábado, né? Hoje é sábado, entregar até amanhã, entregar texto até amanhã, 22 horas. E-mail. Colocar no texto nome, turma, e-mail e zap. Pronto. Tá certo? Então, vejam aí. Tá? Porque aí eu recebendo amanhã até 10 horas da noite, turma, aí eu tenho tempo para baixar, para organizar, tá certo? Por favor, mandem no Word e dentro do texto mesmo, antes do texto ou depois, coloquem os dados. Não mandem textos no Word sem nome, turma, zap, e-mail, porque não dá para correção. Não adianta. Na vez passada, aconteceu isso com 20 alunos, aí eu tive que mandar no grupo, seu texto está apenas, aliás, se você mandou apenas o texto, não tem informações. Não é para mandar as informações no e-mail, é para mandar no texto. Combinado? Viu? Espero que a gente tenha, eu espero que eu me tenha feito entender, que tenha sido claro para vocês mais uma vez. E aí, na próxima semana, a gente entra com um novo tema, com novas estratégias argumentativas, e vou pegar um texto também, mais um texto de aluno para a gente analisar. Tá bom assim? Então, fiquem com Deus, tenham uma boa tarde e até a próxima semana, ok?